Oi pessoal, boa tarde. Olá pessoal, boa tarde. Hoje a live excepcionalmente na segunda-feira, porque ontem não conseguimos chegar a tempo, estávamos num compromisso familiar. E hoje falaremos de cirurgias combinadas. E hoje não teve fundo musical. Hoje eu esqueci o computador. Mas tudo bem, a gente não esqueceu sobre a cirurgia plástica. Então, a ideia de trazer esse tema, justamente porque hoje nós fizemos uma dessas cirurgias. Hoje nós operamos uma paciente que veio de São Paulo para fazer cirurgia aqui, e ela fez uma cirurgia de lipoaspiração com tecnologia e uma troca de prótese com mastopexia. Foi uma cirurgia bem legal, uma cirurgia um pouquinho longa, mas bem tranquila. Antes de vir para casa, eu passei no hospital, vi a paciente, ela estava muito bem, estava com o esposo. E amanhã ela deve voltar para o hotel para continuar a recuperação lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa associação, né, de lipoaspiração com mamoplastia? Essa é uma associação frequente, é uma das cirurgias, talvez que a gente atua numa porção corporal mais extensa, que é a lipoaspiração, geralmente é feito no dorso, flancos, no abdômen, e fazemos a mamoplastia juntamente. É possível fazer uma combinação que melhora, né, a cintura da paciente, melhora o bumbum, a região do abdômen e associado à mama. Quando é necessário fazer abdominoplastia, ou seja, incisar, né, o abdômen, fazer a cirurgia, aplicar a musculatura, aí nós evitamos fazer essa associação, né, lipo, mama e abdômen. Então a gente costuma falar que faz 2 cirurgias por vez. Ou pode ser feito uma mama com o abdômen, mas aí sem lipo das costas. Pode ser feito lipoaspiração e abdominoplastia. Acho que a associação que a gente mais faz é essa. Cirurgia corporal, sim. E outras associações são as cirurgias que nós não fazemos. Em primeiro lugar, misturar cirurgias do pescoço para cima com do pescoço para baixo. Vou fazer uma lipoaspiração com rinoplastia. Não gostamos de fazer, porque está misturando uma cirurgia delicada, uma rinoplastia, que a evolução no pós-operatório deve ser muito tranquila, o paciente não pode vomitar, não pode usar anticoagulante. Uma cirurgia atrapalha a outra. A lipoaspiração é uma cirurgia corporal, a gente faz anticoagulante para evitar trombose. A rinoplastia não precisa fazer anticoagulante. E por outro lado é uma cirurgia que sangra muito, então se fizer anticoagulante, aumenta o risco de sangramento. E não é só isso, né? A rinoplastia é uma cirurgia potencialmente contaminada porque o nariz, ele é habitado por bactérias. Toda vez que a gente opera o nariz, a gente causa uma bacteremia. É normal, a gente já sabe disso. Então a gente evita associar com cirurgias que tem prótese, com cirurgias corporais, porque a gente sempre acha que pode acontecer alguma coisa. Então, para a segurança da paciente, a gente separa esse tipo de cirurgia. A gente não trabalha em cavidade, né, boca, nariz, e faz cirurgia corporal no mesmo tempo cirúrgico, justamente por causa desse cuidado. Eu evito ao máximo. Acho até no passado que a gente fazia cirurgia de prótese com rino, a gente fazia bastante. Eu tenho evitado cada vez mais esse tipo de combinação. E eu acho que a combinação, né, eu acredito que a combinação mais frequente que nós fazemos é a lipoaspiração com abdominoplastia. Acho que é o nosso carro-chefe de cirurgia combinada, justamente porque a lipoaspiração da cintura, né, das costas, complementa o resultado da abdominoplastia. A paciente, ela consegue literalmente trabalhar a circunferência inteira da cintura dela. Então é normal as pacientes nesse pós-operatório ganharem 12 centímetros, 14 centímetros de cintura. Então é uma cirurgia que traz, na minha opinião, um resultado que não tem como você fazer de outro jeito. Então essa é uma associação que eu acho muito legal. Cirurgias lifting facial com blefaroplastia também é uma combinação que combina e vai muito bem. Agora, fazer uma rinoplastia com lifting facial, nós também já não gostamos por esses fatores que a gente falou, de contaminação da cavidade nasal, que é um local que é habitado por bactérias. Orelha de abano com cirurgia de face, não dá muito certo. Até é possível, mas não gostamos também muito de fazer, né?
Transplante capilar é uma cirurgia que a gente faz só o transplante capilar, porque é uma cirurgia muito extensa. Cirurgias combinadas com outras especialidades. Eu estava esperando você falar isso. É outra associação que nós também evitamos ao máximo. Algumas a gente não faz com certeza. Então, por exemplo, esterectomia, que é a retirada do útero com plástica, não. Retirada de vesícula com plástica, não. Retirada de ovário com plástica, não. Cirurgia de varizes com plástica, não. Eu acho que as únicas que passam de vez em quando são laqueadura, porque é uma cirurgia bem pequena, e perineoplastia. E mesmo assim, a gente sempre conversa com a paciente, não quer fazer primeiro essa e depois voltar para fazer a plástica, porque sempre pode acontecer alguma coisa e a gente não consegue ter controle, né, de todas as variáveis. Então, nós desaconselhamos associações com qualquer outro tipo de cirurgia que não seja uma plástica. Eu acho que a associação da mamoplastia com retirada de nódulo pelo mastologista, aí tudo bem. Aí é ok. Uma das grandes preocupações quando a gente começa a associar a cirurgia é o tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico não pode ultrapassar 5 horas, 6 horas no máximo. Mais do que isso, extrapola todos os limites de segurança, né? Também deve ser levado em consideração a área corporal, não manipular uma grande extensão da área corporal. Que uma lipoaspiração, ela é similar, não que ela seja isso, mas ela é similar a uma queimadura. Porque você lipoaspira, tira a gordura, causa uma inflamação no local. Então, quanto maior a área lipoaspirada, maior a preocupação, maior o risco, maior a depressão desse paciente. Hoje eu tive uma consulta com uma paciente jovem que queria fazer lipoaspiração, dorso, flancos, abdômen e uma mastopexia com prótese. E eu indiquei essa cirurgia, paciente jovem, saudável, estava num peso próximo ao ideal, vai ser uma cirurgia grande, uma cirurgia de 5 horas, talvez até 6, mas é possível. Isso porque nós já operamos há muito tempo, nós operamos como equipe, né? Nós somos 2 cirurgiões plásticos, a gente tem 2 instrumentadoras que são enfermeiras e mesmo assim a gente demora para operar. Então, operar sozinho mesmo, a gente acha que associações completamente operando inviável. sozinho é complexo. Ó, a Isa perguntou: boa noite, com relação à cicatriz de queloide. Na verdade, acho que ela quer perguntar sobre cicatrizes hipertróficas, enfim. Queloide mesmo, talvez. Então, hoje nós operamos uma paciente que tinha feito um mini abdômen no passado, junto com a lipoaspiração, e ela tinha uma retração na área da cicatriz. É considerada uma cicatriz patológica, mas a gente não precisou retocar a cicatriz. Então nós fizemos uma tática cirúrgica em que a gente descola a fibrose e enxerta a gordura no local para tirar aquele degrau. É muito comum ver esse tipo de alteração em cirurgia de cesárea. O que nós vemos na prática do consultório não são cicatrizes tipo queloidiana, são cicatrizes do tipo hipertrófica. A cicatriz hipertrófica, ela geralmente decorre de excesso de tensão na cicatriz e ela é uma cicatriz grossinha, mais avermelhada ou mais escura e que coça. E o queloide é uma doença cicatricial, um tumor cicatricial e que geralmente ele passa do limite da cicatriz. Então, se a cicatriz é uma linha, ele é uma bolota. Ele não respeita o limite da cicatriz. O queloide é algo que nós não conseguimos, digamos assim, controlar. A gente tem que fazer a cirurgia e depois tratar a sequela, digamos assim. A gente faz uma beta-terapia, que é uma radiação, para evitar que ele aconteça. A cicatriz hipertrófica, na maioria dos casos, ela pode ser evitada com alguns cuidados a mais no pós-operatório. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente aplica botox na cicatriz, né? Tem vários estudos mostrando que ela evita tanto a formação de queloide quanto de cicatriz hipertrófica. Então, foi baseado nisso que a gente começou a utilizar. E aí a gente usa cola. Se necessário, a gente faz aplicação de MMP, quimioterápico, corticoide, fita de silicone, laser. Botox. Existe um arsenal de coisas que podem ser feitos. Então, não faz parte do nosso preparo do paciente, né?
como que nós vamos lidar com as cicatrizes, mas é muito raro a gente contraindicar uma cirurgia por causa da cicatriz, digamos assim, né? Eu não lembro, eu acho que 1 ou 2 pacientes durante todos esses anos que eu opero, eu contraindiquei a cirurgia, porque era uma paciente que realmente tinha queloide. E aí eu expliquei, fazer mama e abdômen numa paciente com esse antecedente realmente é um risco de ter que tratar essa cicatriz depois. Você, eu não sei, teve alguma? Olha, eu não lembro. Talvez também um caso. Ó, ela perguntou, o que se faz? Tem risco? Então, você tem que planejar bem a cirurgia. Se você tem dúvida, né? Se você já fez uma cirurgia que cicatrizou mal, escolha sempre uma cirurgia pequena com uma cicatriz que você consegue esconder. Se der certo, se você ficar com uma boa cicatrização, você faz a outra cirurgia com uma cicatriz maior. E caso aconteça, existem recursos. Só que é aquela história, você vai precisar demandar mais tempo, mais investimento e mais esforço seu para que a cicatriz fique bonita. Aí depende muito da qualidade da pele de cada paciente. Mas de uma forma geral, um cirurgião plástico te examinando, ele vai saber avaliar, ter uma boa noção se você tem risco ou não de queloide. Geralmente a gente acerta, né? É difícil. O queloide não é algo assim frequente no nosso dia a dia. É muito raro. É muito raro. A cicatriz hipertrófica é mais recorrente, mas o queloide mesmo é raro. Ó, Melissa, bléfaro com lipoenxertia. Eu dei até um sorriso quando eu li. Então, esse é um procedimento que nós realizamos com muita frequência. Amanhã a gente tem uma cirurgia dessas para fazer. E a lipoenxertia, ela faz parte de praticamente 100% das nossas cirurgias. Quem já acompanha a gente aqui sabe que praticamente tudo que nós fazemos a gente coloca gordura. Se a gente opera a face, a gente enxerta a gordura. Se a gente opera a pálpebra, a gente enxerta a gordura. Se a gente faz uma lipo, a gente enxerta a gordura no bumbum. Então, o enxerto de gordura é a cereja do bolo da cirurgia. E muitas vezes, às vezes é o prato principal, é o que a paciente mais precisa para ficar bonito, para rejuvenescer. Então, eu tive uma paciente, esposa de um paciente meu, que veio com ele de acompanhante, me perguntou, e para ela eu indiquei uma blefaroplastia de aumento, sem cortar, só enxertando gordura e o tratamento da olheira. Porque ela não precisava ainda tirar pele, ela não tinha bolsa, mas ela tinha os olhos encovados e ela tinha escurecimento da pele das pálpebras. E ela me perguntou qual seria a melhor indicação de tratamento, eu indiquei, enxerta a gordura e trata as olheiras. E ela aceitou. Ela deve operar agora em março. Então a gente adora essa associação de bléfaro com gordura. Ó, a Sandro Adilene. Posso fazer uma cirurgia de retirada de útero e fazer abdominoplastia junto? Não, Adilene, não, essa combinação é proibida, proscrita. A manipulação do útero na pelve mexe em grandes vasos. A abdominoplastia fecha a musculatura, tem que ficar em posição de Fowler, tudo isso aumenta o risco de trombose, embolia pulmonar, é desaconselhável. Completamente. Faça completamente. Dificilmente até você vai achar médicos que façam isso. E se achar, esses médicos estão desatualizados. Isso foi proscrito, desaconselhado pela SBCT. A nossa sociedade brasileira pede para que nós não fazemos. Então, é perigoso, não faça. Ó, a Ariana deu boa tarde. A Márcia colocou mamoplastia e abdominoplastia. Sim. Essa é uma associação muito frequente, a gente faz bastante. Principalmente para pacientes que já tiveram filhos, né? Eu diria que quem mais nos procura para fazer cirurgias combinadas são pacientes que já foram mães e não desejam mais ter filhos, elas já encerraram a família. Então fica uma gordurinha no abdômen, uma flacidez de pele, as mamas ficam mais flácidas. E é muito comum a gente fazer essas combinações de cirurgia corporal. Ó, a Arina, qual cirurgia fazer primeiro? Lipo LED com enxerto de glúteo ou mastopexia com enxerto? Eu acho que faz a mama, porque vai precisar da gordura para enxertar na mama. Porque se você fizer a lipo primeiro, concorda, amor? É verdade. Vai gastar gordura, vai jogar fora. Aí você vai meio que perder a área doadora. Aí guarda ela para fazer a lipo num segundo tempo. Mas gostei do seu posicionamento de separar as cirurgias. Muito bem.
ganha em segurança. Ganha em segurança e em qualidade de pós-operatório, porque restringe menos, né? Mastopexia e mini plástica junto com a cirurgia de hérnia inguinal. Não, Luciana, fuja disso. Faça a hérnia. Primeiro a hérnia. E depois você faz a plástica. Eu já vi tanto problema, tanta complicação. caquinha, escutei, porque a gente sempre fica sabendo das complicações e tudo quanto é lugar, né? Chega ao nosso ouvido. Então, essa associação mesmo não combina, não faça. Faça a hérnia, espere 6 meses e siga. Faça as coisas com segurança. Não é aproveitar tudo. Porque vou quando dá um resolver, problema, vou tomar uma anestesia complica... vou só um pós-operatório. Isso é um pensamento errado. Uhum. É simplificar as coisas, como se fosse muito simples. Não é. Ó, Doce Cereja. Boa tarde. É possível fazer troca de prótese junto com a cirurgia de pálpebra? Sim. Sim. Apesar de que eu falei... Mas acho que é possível, sim, amor. Dá, porque não são cirurgias muito grandes. Não é contaminada, as pálpebras. Dá pra fazer. Eu não faria pálpebra com lipo, mas pálpebra com mama... Não precisa tomar anticoagulante. Exatamente, dá. Dá pra ir embora no mesmo dia, não precisa de internação, o edema não é tão grande. Ó, a Luciana, muito obrigada, já ia fazer besteira. Imagina. Eu não sei direito. Eu acho que é aquela associação de cirurgias com hérnia. Com hérnia. Não faça. Tirar útero, né? E até porque a maioria das cirurgias com hérnia, elas são feitas com tela. E até pra tela poder cicatrizar, pra não ficar uma incisão embaixo e outra em cima, é melhor fazer separado. Não, faz separado que é mais garantido. Ó, a Cearina. Qual o custo da hiperbárica? Quer falar? Eu acho que aqui na cidade é em torno de R$500 a sessão. Não, é menos. É 440, 400. Tá. Geralmente faz 3, 4, 5 sessões. Essa é a média. Geralmente eu indico quando é profilático 3 sessões. Ó, a Ângela deu um boa tarde. A Gabi Ramp. É possível fazer masto e blefaroplastia juntos? Eu tô achando que essa associação vai começar a sair, amor. Sim. Acho que a gente faz muito blefaro superior com masto. Eu acho que essa associação, a blefaro completa nem tanto, mas a blefaro superior mas é possível. Sai bastante. Ó, a Neila deu um boa noite. Boa noite, Neila. A Débora. Tem uma amiga que já fez a tripla. Ela não está satisfeita com o resultado. Ela pode fazer de novo? Então, o que ela não gosta? Para ver o que vale a pena refazer, o que não vale, por que ela ficou insatisfeita. Aí tem que sentar e conversar, pra gente poder fazer um novo planejamento cirúrgico. Né? Difícil de falar assim, né? Difícil de falar. A princípio, tudo se corrige, né? Absolutamente tudo, né? Eu costumo dizer que a gente só não dá jeito pra morte. Olha lá quem entrou. Doutor Alexandre Peruso. Nosso mestre. Nossa, eu tava com saudade de você. Te acompanha, Alexandre. Parabéns. Falei de você com a Iana semana passada. Saudade. Ó, saudade dos amigos. Parabéns por todo esse conhecimento compartilhado. Ó, nosso mestre falando. Ó, a Preta Santos. Oi, nova aqui. Vocês fazem plástica por convênio? Então, plástica estética não. Algumas cirurgias reparadoras. Câncer de pele, eu acho que é o que a gente mais faz, né? É possível fazer por plano de saúde. Mas estética não. Estética não. Ó, a Neide. Coloquei prótese mamária, mas ficou muito alta. Quanto tempo leva para baixar? 6 meses. Se não baixar em 6 meses, talvez tenha algum problema aí. Aí talvez você precise reabordar para soltar um pouquinho a musculatura. Para aquecer o músculo, para que ela desça. Pode acontecer, a gente chama esse mau posicionamento de prótese, quando geralmente acontece do lado esquerdo, porque um peitoral é diferente do outro. O peitoral é um músculo, né? O peitoral da direita, né, o músculo peitoral, ele tem uma inserção mais baixa à direita. Então, geralmente, a prótese fica mais bem locada. Provavelmente, Neide, a sua prótese da direita está um pouco mais alta. Confirme com a gente. Aliás, da esquerda. Da esquerda deve estar um pouco mais alta, porque o peitoral da esquerda ele tem uma inserção um pouco mais alta. E pacientes que têm a musculatura muito forte, pacientes que fazem crossfit, pacientes que são personal trainer. Eu tive uma paciente assim, halterofilista, que tem um músculo muito forte.
Às vezes, mesmo a gente enfraquecendo, o músculo ainda consegue represar um pouco o implante. Não é comum, eu diria que isso é bem raro, mas pode acontecer. Até porque existem muitas manobras para a gente relaxar a musculatura e local o implante. Ó, família Tupperware, que pena. Acho que eu pulei alguma coisa. Depois, se eu pulei alguma pergunta, você coloca pra gente. Deixa eu ver. Ó, a Falima Tupperware. Sou de Guarulhos. Quando eu era cirurgiã geral, eu fiz muito plantão no hospital aí, geral de Guarulhos, perto da Ayrton Senna. Ó, Jean Bruna. Pode ser usado DIU e fazer plástica? Sim. Sim. A gente não... Mesmo sendo DIU Mirena com hormônio, não tem problema. A dose é pequena. A dose é baixa. Ó, a Thaís. E a doença do silicone? Poderiam falar um pouco? Podemos. Quer falar? É um tema bem amplo, né? Mas são sintomas que as pacientes têm. Sintomas muitas vezes difíceis até de mensurar, como sonolência, indisposição, constipação intestinal, dificuldade de engravidar, enfim, são sintomas genéricos. Não tem um diagnóstico, não tem exame para você fechar diagnóstico e não tem um exame que seja patognomônimo. Então é um conjunto de sintomas que a gente não acha uma causa e aí a gente rotula como doença do silicone. Tá? Pode, né, entre aspas, estar relacionado à prótese. E aí, em algumas pacientes, quando retira-se a prótese, esses sintomas melhoram. E para quem não sabe, a doença do silicone, né, a doença que é descrita na literatura, ela é parecida com a sindromiase, que é uma doença reumatológica. Então são doenças causadas por adjuvantes. Adjuvantes são proteínas. E elas podem estar em várias coisas. O silicone é só uma dos produtos que pode ter uma proteína que seja um adjuvante. Pode estar numa vacina, pode estar numa prótese de quadril, pode estar em várias coisas. Uma prótese cardíaca. Isso. Então é qualquer produto que libere esse adjuvante. Esses produtos são o gatilho. A pessoa tem que ter uma genética favorável de desenvolver essas doenças autoimunes. E aí, por algum motivo, ela desenvolve por um adjuvante, né, produzido pelo silicone. Então, aí a gente rotula, né, de doença do silicone. Ó, a Rosemary. Vocês fazem bariátrica masculino? Acho que é pós-bariátrica, né? A gente faz a cirurgia plástica depois que a pessoa perde peso. A cirurgia bariátrica não fizemos. Quem faz são cirurgiões do aparelho digestivo. E essa cirurgia ela é feita... Agora tem, meu Deus, N técnicas. Tem endoscópica, tem sleeve, tem muita coisa. Aí já virou uma especialização à parte, né? Para os cirurgiões de aparelho digestivo. Aí você tem que conversar com um profissional desses. Ó, a Glege Araújo. Tem uma semana aí, quem sabe eu vou fazer. Que ótimo, venha que a gente vai ficar muito feliz em te receber. A Neila colocou lindos. Muito obrigada. Deixa eu ver, ó. A Vivi. Tenho seios muito grandes, queria reduzir, mas não queria pôr prótese. Tem como deixar elas bem menor e separar mais? Pois elas são muito juntas. Interessante, sim, né? É o pedido contrário da maioria das pacientes. Mas a mama grande, ela tem simastia, né? Deve ser uma mama muito volumosa. Sim. O fato de diminuir o volume, deixar elas mais leves, mais em pé, e diminuir o volume já afasta elas, tira esse fator aí que você não gosta. É possível, sim. E nessas pacientes a gente não coloca prótese, a gente só faz a redução e trabalha o tecido glandular, né, que fica, que permanece, e a gente molda a mama. O nome dessa técnica é autoimplante. E a gente sustenta esse autoimplante com uma alça de músculo também, igual a gente faz com prótese. Que é para garantir que ele vai ficar mais tempo em pé. Ó, a Doce Cereja falou ótimo. Ó, a Falima. Poderia passar valores de cirurgia de blefaroplastia superior e inferior? Falima Tupperware, só manda uma mensagem pra gente aqui no direct que a gente vai te ajudar, tá bom? A gente tem uma equipe que cuida disso e elas vão tentar te ajudar. Ó, a Colcelina. O que são cirurgias combinadas? Legal. A gente não explicou, né? A gente começou a falar e não explicou.
A gente chama de cirurgias combinadas quando a gente associa duas cirurgias plásticas no mesmo dia, no mesmo procedimento, na mesma anestesia. Então, por exemplo, o paciente faz a mama e faz o abdômen. Faz uma lipo nas costas e abdominoplastia. Ou a pálpebra e o rosto. Isso é uma cirurgia, é combinação de cirurgias. Ó, a Roberta deu uma boa noite. A Roberta é minha paciente. Tudo bom, Roberta? Ó, a Preta Santos, de bariátrica? Talvez? Eu não entendi. Ó, a Neide, é verdade. Eu já me perdi nas perguntas. Ó, a Ângela, não vejo a hora de fazer a minha abdominoplastia. Já emagrecendo, doutora. Muito bem. É verdade, a Ângela passou comigo. Eu vou ficar te aguardando. Eu dei uma missão para ela mesmo. Ó, a Roberta, como posso saber qual peso devo estar para fazer troca de prótese e lipo HD? Então, a troca de prótese, você não precisa, digamos assim, perder peso. O que você não pode é variar de peso depois, tem que deixar o peso o mais estável possível. E a lipo HD, né, a HD, você precisa ter massa muscular. Então, geralmente, o melhor exame para avaliar os bons candidatos a uma lipo de definição é a bioimpedância. A bioimpedância é um exame que avalia o seu peso corporal, a quantidade de massa magra, que é a quantidade de músculo, que é o que a gente quer que o paciente tenha, a quantidade de gordura visceral e de gordura corporal. Então você tem que ter bons índices nela. E com relação ao peso, você tem que estar com IMC abaixo de 27. O ideal é estar entre 20 e 25, que é o IMC normal. Então, para uma mulher de 1,60 m até 65 kg. Né? E quanto mais massa muscular, melhor. A gente consegue fazer a definição. Né? É mais ou menos assim, né, amor? Isso aí. Quando faz a abdominoplastia, para baixo, amor. A Regina deu um oi. Para cima, para baixo, assim, vai mais. Quando faz a abdominoplastia, o seio tende a cair? A D'Angela está perguntando. Não. Pelo contrário, quando a gente faz a abdominoplastia e não tocamos na mama, geralmente a mama fica mais bonita. Afina, melhora. Mas o fato de puxar a pele para baixo e da abdominoplastia não cai a mama. O que a gente percebe? Até porque se isso acontecesse, não faríamos mama e abdômen junto, né? Porque uma cirurgia prejudicaria a outra. O que eu percebo, que acho que você deve notar a mesma coisa. Quando a paciente ela resolve uma coisa que a incomoda, ela faz o abdômen, deixa a barriga retinha, a mama parece que ficou maior. E aí ela começa a se incomodar com algo que não a incomodava antes, porque tinha outra coisa que incomodava mais. Por isso que dizem que a tal da plástica vicia, porque você faz uma, fica bom, aí você começa a focar em outra coisa. Aí você faz, fica bom, aí você foca em outra coisa e vira um efeito cascata. Então, é mais ou menos assim que funciona. Ó, a Regina deu um oi. A V. Borges. Doutora, você faz remoção de queloides? Então, quer explicar? Você tem uma ótima explicação sobre queloide, amor. A queloide, explicando o que é, um tumor benigno da cicatriz. O tratamento é complexo, somente cortar e excisar e fechar não funciona, ele volta, então tem que ser associado com, por exemplo, retirar e infiltrar corticoide, botox e sempre mandar para beta-terapia, que é como se fosse uma radioterapia, mas em doses mais fracas, né? Aqui a radioterapia está para tratar câncer, a beta-terapia para tratar queloide. E isso tem que ser feito logo depois da cirurgia, no máximo 2 dias depois. Assim a gente trata assim queloide, né? Ó, a Bonita. Oi, boa tarde, fiz abdominoplastia e coloquei prótese faz uns 10 anos. Parabéns. Posso fazer as duas novamente? Vocês são abençoados. Muito obrigada. Pode, se tiver indicação, sim. 10 anos era o prazo que o pessoal dava, né, para troca das próteses antigamente. E dá para fazer. Ó, a Cearina mandou um emoji. Ó, Pesqueiro Manuel. Quero fazer. Eu adoro os nomes, é muito engraçado. Legal. Queria fazer minha barriga, mas tenho medo da anestesia geral. Então, abdominoplastia a gente não faz com anestesia geral. A melhor anestesia é um bloqueio, né?
pode ser uma peridural, uma RAC, e a paciente ela faz esse bloqueio, que é parecido com o que faz na cesárea, só que você faz dormindo, tá? Então, eu não sei exatamente por que você tem receio da geral. Eu acho a geral uma anestesia fantástica, super segura, mas a abdominoplastia ela é melhor realizada com bloqueio, por causa do relaxamento muscular do bloqueio. Ó, gostei da Cristine Valim, casal de milhões. Então é isso, amor, eu acho que já é hora de finalizar, né? Um pouquinho mais curta a live hoje. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Provavelmente no domingo que vem a gente volta com um novo assunto. Uma boa semana a todos. Gente, uma boa semana, um grande beijo e até a semana que vem. Tchau!